Hoje, 20 de janeiro de 2009, surge a notícia no Correio da Manhã, importante jornal lisboeta, de que Paulo Lacerda, é fato conhecido aqui no Brasil, foi designado como adido policial na Embaixada Brasileira lá em Portugal. Para nós, é uma surpresa, não, é uma sensação esquisita um policial federal ser adido numa embaixada no exterior. Para os portugueses, mais ainda, o fato é extravagante. Para os membros do Itamaraty, a nomeação é irritante, porque o Itamaraty, sabe-se muito bem, não gosta de elementos estranhos, aquele ninho que é supinamente sofisticado. De qualquer maneira, Paulo Lacerda está lá. A notícia no Correio da Manhã, em Lisboa, faz questão de assimilar ou de esclarecer que aquele adido policial sai do Brasil, assim, uma espécie de designação misericordiosa do presidente da República após estar, com ou sem culpa, envolvido numa operação que tem um nome extravagante que o cronista não consegue pronunciar, mas que ainda está nos jornais do dia a dia aqui na nossa nação. O que há de curioso nisso tudo não é a nomeação de Paulo Lacerda, ela é extravagante, mas se assenta no decorrer do tempo, como outras nomeações feitas pelo governo brasileiro em outros países, há pouco ou há muito tempo. O que é curioso é o noticiário em Portugal. Os portugueses estão resistindo ao acordo ortográfico brasileiro, reagem à reforma, como aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o CONI não gosta da nova ortografia. Em Portugal, Saramago, prêmio Nobel, ou Nobel, como afirmam outros, também reage à nova ortografia, pontifica, continua escrevendo da mesma forma. Jornais portugueses, quando dão ao mundo a notícia de que Paulo Lacerda está por lá, chamam o eminente delegado de Polícia Federal de secreta, ou secreta, e lhe dão outra denominação, inspector, ou inspector. Usam esse C mudo. No meio da notícia, o jornal continua a usar facto, acto, que é uma expressão anômala, facto, acto. Mas nós juristas, às vezes, nas nossas conferências também utilizamos a expressão factual. É muito esquisita essa reforma ortográfica brasileira. Por exemplo, ideia. Ideia não tem mais acento. O hífen caiu em muitas palavras antes compostas. Acento circunflexo também se foi em alguns vocábulos. O trema é um sinal ortográfico pelo qual os cronistas, principalmente aqueles que assinam o ponto final de hoje, têm um profundo afeto. Por exemplo, inspector, acto, facto, alcaguetagem. Alcaguetagem, no nosso idioma brasileiro, português brasileiro, leva trema, alcagueta. O povo já assimilou uma corruptela de alcaguetagem, virou cagueta. Antigamente
alcagueta na Roma, na velha Roma, na Roma dos Césares, alcagueta era digitoduri. Digitiduri eram os alcaguetas da antiguidade greco-romana. Diz que o Ministério Público surgiu naquele tempo. Mas, de qualquer maneira, nós temos aí a nomeação de Paulo Lacerda como adido policial em Lisboa. Temos como fator mais importante ainda a resistência portuguesa à assimilação do acordo ortográfico. Temos a Academia Brasileira de Letras a lançar uma segunda edição do dicionário. Parece que a primeira foi recolhida porque continha erros. Vêm-se os dicionaristas atarefados na modernização da ortografia. E nós, cronistas, que ganhamos a nossa vida com a caneta, por falar em caneta, um juiz federal no Rio de Janeiro, escandalizado com o réu ilustre que fora levado à sua presença para interrogatório, era um envolvido no jogo do bicho lá no Rio. O réu compareceu de paletó, gravata, óculos Ray-Ban e sem algemas. O juiz o queria algemado, desafiando inclusive o Conselho Nacional de Justiça. Mas aconteceu que o réu, ou o acusado, após o interrogatório, levou a mão ao bolso interno do paletó. Isso provocou um escândalo, um estrépito forense na sala de audiência, porque se entendeu que ele estava armado. Não. Ele retirou do bolso uma caneta estrangeira, aquelas Montblanc, que servem aos colecionadores para assinar o interrogatório com o floreio. O juiz evidentemente não gostou, porque réu preso deve estar algemado e não pode usar caneta tinteiro Montblanc. E ponto final.